Hoje nós vamos falar sobre como despertar no adolescente que a gente tem em casa, pré-adolescente, adolescente, o interesse pelo mundo, tá? Então, se você conhece alguma mãe de pré-adolescente, adolescente, ó, manda um aviãozinho para ela. Volta para cá, não sai daí não, daqui não. Manda um aviãozinho e fica comigo. Fica agarrado aqui que tem coisa boa pra gente tratar hoje. Neste momento, com a meninada dentro de casa, né? A gente começa a perceber muita situação que a gente pode provocar no sentido positivo para melhorar, né? Então vamos lá. Eu dei uns minutinhos aqui pra gente começar. Deixa eu ver agora quantas horas aqui. Opa, não tô conseguindo ver meu relógio não. 8:02. Bom, eu vou começar falando para vocês o porquê eu resolvi fazer essa live com esse tema do despertamento dos adolescentes para pré-adolescentes e adolescentes. Vão resolver aqui? Vou deixar adolescentes. Quando eu falar adolescentes, automaticamente também estou falando de pré-adolescentes, tá? Gente, tem muita gente já habituada aí a fazer live nesses 2 meses. Eu sou a primeira que não fiz ainda live, então vamos relevando aí, me dê um desconto, por favor, mas é com muita vontade de transformar que eu tô aqui essa noite. Agradeço por vocês estarem comigo, tá bom? Então, a ideia da live, de trabalhar esse assunto, é porque eu tenho percebido ao longo da minha vida que muitas mães, na hora que chega nessa fase da adolescência, os filhos adolescentes, ou às vezes é uma madrinha também, tá, gente? Às vezes a gente tem que tia, madrinha, avó, né? E que pode estar assistindo com o interesse de ajudar também, porque nós somos essa liga de pessoas mesmo, para ajudar para o bem-estar e para o desenvolvimento do outro, tá bom? Então, assim, a ideia veio a partir das queixas, das preocupações destas mães, que na hora que chega na adolescência do filho, ela olha e assusta. Meu Deus do céu, esse menino não preocupa com nada nessa vida? Esse menino não tem interesse por nada? Só sabe ficar no videogame? Só sabe ficar na internet? Só sabe ver DIY de maquiagem? Então, assim, aí dá aquele susto, né? E vem a preocupação, e vem aquela aflição, né? Porque, mas daqui uns anos esse menino vai prestar vestibular e não tem atenção, e tudo o que acontece, as pessoas no mundo, o menino não dá atenção, não sabe o que está acontecendo no entorno dele. Então, gente, a gente fica preocupado por isso, porque vai chegar o vestibular, prova de conhecimentos gerais, o menino não sabe como é que vai fazer uma redação. Então, vem muito dessa demanda, que a ficha cai de que algumas responsabilidades ganham um peso maior a partir de agora, porque eles estão ficando mais independentes da gente, né? Então é com base nessas dores, nessas aflições, que eu resolvi contar para vocês sobre como eu driblei isso e como eu desenvolvi aqui em casa estratégias para a gente buscar uma adolescente mais interessada pela vida e pelo mundo que nos cerca, viu? Bom, quem chegou até aqui, parabéns, já deu um passo importante. Peço para que você fique, temos muito mais gente agora aqui. Muito obrigada a todos que estão chegando, bem-vindos. Clica no aviãozinho, compartilha com quem você conhece e precisa ouvir sobre este assunto. Se tem um pré-adolescente ou adolescente em casa, chama para vir para cá, tá bom? E fica agarrado aqui comigo que tem coisa boa. Então vamos lá, gente. Vou contar para vocês, resumidamente, já que sou mãe de uma adolescente de 13 anos e quando eu olho para as famílias com esse dilema, como despertar no meu filho um adolescente mais interessado pelo mundo, eu faço assim uma viagem no tempo, sabe? Passa um filme na minha cabeça e eu lembro de quando a Duda ainda era bem pequenininha, hoje ela tá com 13 anos. E a gente tinha conversas, gente, tão longas. Menino é muito criativo, se você puxar a língua deles, vai embora. E a gente tinha conversas longas, gostosas, sabe? E que fluíam muito. A gente falava de tudo. Tudo, Silvia, tudo mesmo, gente. A situação é assim, mas não pode. Como é que você falava de tudo com um menino de 3 anos de idade? A questão é só adequação. E por que eu estou falando de criança agora?
Porque para chegar na adolescência eles tiveram uma infância. É importante a gente voltar um pouquinho atrás e entender a base que esse adolescente teve para ele chegar onde está e como está, ok? Então, Duda com 3 aninhos, a gente conversava tanto, gente, tanto. E a questão que muda do tanto que a gente conversa hoje e a maneira que a gente conversa é justamente linguajar, vocabulário, o exemplo que a gente dá, a maneira que a gente conta esta história, sabe? O vocabulário. E tem uma coisa muito importante que muda também, a lição de moral. Para a criança, aquela coisa bem objetiva, bem clara. Já para o adolescente, a gente pode aprofundar, a gente pode trazer mais densidade para reflexão, a gente pode provocar uma inquietude dentro dele, sabe? Provocar uma autocrítica, porque ele já tem condições de fazer isso. Então, é essa a diferença, gente, entre tratar um assunto com uma criança e com um adolescente. Se tem alguém aqui que tenha criança em casa, pode continuar, porque você também vai tirar muito proveito daqui e já vai poder antecipar comportamentos de quem está agora vivendo uma aflição. Então você já começa a colocar em prática com essa criança que você tem aí, que eu tenho para falar hoje. E é isso que eu vou contar para vocês aqui hoje, gente. Como que as pessoas lidam com essa situação? Como que nós pais lidamos? Por que, Silvia, que a gente só se dá conta disso agora, né? Mas olha só, a gente, quando chega numa situação dessa, a gente vê os meninos desinteressados, o que que acontece? A gente já vai logo para uma briga. Você percebe o menino frio, tipo, alienado com a situação, sabe? Você vê isso tudo acontecendo e o menino assim, nem aí, pensando em coisas completamente distantes dos conflitos, dos movimentos sociais que a gente tem visto, da própria questão da quarentena que a gente está vivendo, com tantas perdas Brasil afora. E aí, a gente olha para o menino apático, gente, não reage, não tem uma opinião sobre isso. A primeira reação nossa é falar assim, anotei aqui, tá? Anotei porque as frases são clássicas. Vou falar, olha só. Aí a gente começa a despejar o banco da indignação nossa, né? A gente fala assim, não é possível que você não tá vendo o que está acontecendo. O mundo tá desse jeito, você é preocupado com isso? Vamos colocar um exemplo para ficar mais concreto. Suponha que hoje eu receba uma notícia de que eu tenho um parente que está com um problema gravíssimo de saúde. E aí eu compartilho isso em casa, me comporto de uma maneira triste, emocionalmente frágil, e aí à noite eu tenho um desentendimento com minha filha porque ela não está achando um objeto que por alguma distração coloquei no lugar errado. E aí a gente fala logo, não é possível, você está vendo a minha tristeza, não é possível que você não para pensar na notícia que a gente teve hoje, que você está brigando por isso. Você é incapaz de pensar na dor do outro? Olha só. Você já passaram por isso? Se alguém já fez exatamente essa cena em casa, comenta aqui. Pode colocar seu comentário. Menino, isso não te sensibiliza, criatura. Para pensar na vida. Aí a gente mostra a vida do outro também, né? A dor do outro. Bota a mão na consciência. Essa aí é clássica, tá? Bota a mão na consciência. E aí eu pergunto para você. Será que a gente desenvolveu base para esse adolescente, essa adolescente ter consciência realmente, ter algum critério aí para fazer um comparativo e realmente ter uma crítica sobre esse comportamento que ela está tendo ou que ele está tendo? Porque isso tudo é provocação que tinha que ter vindo lá de trás, sabe, gente? Aí tá. Eu queria perguntar para vocês também, se dentro dessa situação toda, que a gente já vem aí dando bronca, indignação, se vocês já tentaram nesse tempo levar seus filhos para visitar um asilo, uma creche, uma clínica de dependentes químicos, vocês já fizeram isso? Não é para levar o menino falando assim, não, vou te levar no lugar agora para ver se você aprende alguma coisa. Assim já começa errado. Primeiro, que a gente tem que partir do princípio que a gente sempre tem algo a aprender. E eles precisam aprender isso com a gente, é com os pais. Nós precisamos sempre
estar dispostos a aprender, inclusive com os nossos filhos, tá bom? E aí, quando a gente provoca essa possibilidade de uma visita, a gente vai com o entendimento de que nós temos muito a aprender. Não é esfregar na cara do menino, não, é diferente. É aprender, é chegar no lugar, se propor a conversar, a interagir e aí se conectar com a história dessas pessoas. Além disso, de muitas pessoas nunca terem feito isso, às vezes por nunca ter pensado, tá, gente? Não é errado nunca ter feito isso, não. Ah, nossa, que dor na consciência. Não, às vezes nunca passou pela cabeça que isso pudesse ser realmente importante. E é. Às vezes a gente vive numa bolha em que a gente tem contato, geralmente só com aquele grupo da mesma classe social, da mesma cultura, da mesma religião. E é importante a gente ter um convívio mais diverso, ampliar esta diversidade de convivência nossa, das nossas relações, tá? Além disso, tem pais que também poupam muitos filhos, sabe de quê? De notícias desastrosas, catastróficas. Ah, não, eu não toco nem no assunto porque, nossa, é pesado demais para ele, aquelas cenas do policial, né, sobre o ex-segurança, é forte, gente, é forte, é um fato. Por isso, tanta gente, o mundo inteiro, está mobilizado. Eu não estou querendo dizer que você tem que maratonar com seu filho em programações sensacionalistas, não. Pelo contrário, eu te desafio a procurar um conteúdo feito assim com critério, com um ângulo diferente, um olhar diferente sobre tudo aquilo que está sendo dito e apresentar para ele, conversar. Se você não mostrar, ele vai ver, ele vai procurar sobre o assunto, porque ele está com a internet aqui na palma da mão o tempo todo. Então, dê a vocês, pais, e a eles a oportunidade de conversar sobre este assunto e aprenderem juntos, a desenvolverem juntos argumentos, pensamentos e como se comportar diante de situações como essa. O que a gente faz? O que a gente fala? Qual é a mensagem que fica? É a partir destes aspectos que a gente começa a preparar os nossos filhos para terem mais interesse pelo mundo. Eles não podem ser poupados. Na verdade, poupar os nossos filhos da realidade impede o crescimento deles, emocional, social, mental, né? Então, eu queria fazer um comparativo aqui. Quando as crianças nascem, a gente fica muito, o que você disse, de abordagens diferentes para idades e perfis diferentes de crianças e adolescentes, né? É isso mesmo. Então, assim, é só saber abordar, viu, Kênia? A gente tem que saber o que faz para cada faixa etária. E a gente vai chegando sim, é isso aí. Pega um assunto interessante e você vai trazer aquele assunto para a realidade dessa criança, tá bom? Você vai trabalhar com o vocabulário que ela entende. Ela não entende asfixia, mas ela entende falta de ar, né? Então, assim, é um exemplo assim básico, mas para vocês irem entendendo, tá bom? E poupar os nossos filhos da realidade, gente, é impedir o crescimento, é não dar a ele a oportunidade de desenvolver. É, a grosso modo, comparar na área da alimentação que você está deixando de alimentar o seu filho, você está deixando de nutri-lo com grandes oportunidades de desenvolvimento humano, de desenvolvimento crítico, de desenvolvimento social, emocional, tá bom? O que acontece? O menino nasce e a gente leva no pediatra, mês a mês, né? E é uma preocupação se tá ganhando peso, se tá comendo direito. Aí passa a faixa etária, o menino começa a escolher o que vai comer. Mãe entra em desespero, já vi um monte arrancando cabelo, no início também eu me descabelei muito, depois a gente entende que tudo passa também. Tá? E aí o que acontece? A gente tem muito medo que esse menino sofra com deficiências físicas, que ele não tenha toda a nutrição que ele precisa, né? E eu quero te dizer o seguinte: realidade é muito importante nesse comparativo que a gente está fazendo para a vida dos nossos filhos.
é um componente importante para ele se desenvolver como pessoa, tá bom? Assim como a frustração, o não, são elementos fundamentais e ele precisa se nutrir disso para ele poder desenvolver melhor e se tornar uma pessoa melhor. Então, ó, uma dose de realidade é assim muito saudável e muito bem-vinda no processo da criação, tá? Eu vou contar para vocês agora porque que a gente só dá conta disso quando chega a adolescência, pré-adolescência. Primeiro porque aí o convívio social nosso já está tão amplo, né? Porque a nossa vida social fica muito abrangente, ela cresce muito quando a gente tem os filhos. E aí, porque a rede aumenta, né, de contatos. E aí a gente pensa assim, ah, meu Deus, esse menino tem assunto. Já viu isso? Mãe falando assim, esse menino não tem assunto. Chega numa roda lá, que tem um monte de gente conversando, tá aqui, ó, no celular, não emite opinião, não se posiciona. E vai para além disso a preocupação com o posicionamento. É que nessa fase, muitos pais começam a ter medo de perder os filhos. É isso mesmo. É duro de confessar, mas a gente tem medo. Medo porque os filhos passam a andar em bando, em grupo. É um comportamento de tribo muito natural dos pré-adolescentes e adolescentes. E a gente tem medo, gente, de quê? Dele não ter base, dele não saber falar não. Se ele não ouviu, ele vai saber falar? A gente tem medo, a gente fica inseguro se aqueles princípios foram realmente fundamentados. A gente tem receio de se ele vai resistir ou não, se uma droga for oferecida. Aí lembra daquela questão das clínicas que eu falei com vocês, né? Asilo, creche, clínica, tá? Olha como que as coisas começam a fazer uma rede de sentido, assim, pra gente. E aí a gente começa a ter medo por isso, porque a gente não sabe se eles vão saber se posicionar. A gente não sabe se eles têm argumentos suficientes para manter firme a decisão deles diante do que foi ensinado, da base de valor que a família passou. E isso não é culpa deles não, gente, é culpa nossa, tá? A gente tem que se policiar, a gente tem que buscar e a gente tem que tentar provocar isso na gente. Silvia, mas eu não sou assim, eu não sei nem por onde começar. Eu entendo. Eu não estou falando que é fácil, mas eu te garanto que é possível. Se você quer o bem, uma transformação para melhor do seu filho ou da sua filha, eu tenho certeza que você consegue. O fato de já estar aqui já é um passo muito importante. Você está em busca de conhecimento. E às vezes também você precisa sim ser instigado nesse aspecto, tá? Às vezes a gente precisa desenvolver isso para conseguir desenvolver com os filhos também. E o que acontece é que a gente fica assim, muito preocupado. A gente se sente afrontado quando o filho fica inerte, sabe? Chega nessa fase, a gente olha para uma situação e, por exemplo, vamos pegar agora de novo o Covid-19, que a gente está no confinamento, enfim, algumas famílias, infelizmente, tiveram aí restrição na renda, a gente tem percebido muito desemprego. E quem não ouviu não lá atrás e agora quer um celular novo, não entende que não pode ter. Ele vai desafiar, ele vai ficar com raiva, ele vai responder, vai brigar. Sabe por quê? Porque ele não tem noção. E não é porque ele não sabe, é porque ele não foi provocado a pensar dessa maneira. Ele nunca foi negado, ele nunca foi frustrado, porque se tivesse passado por estas situações com um senso mais crítico da realidade, ele nem chegaria a pedir algo assim no momento de crise. E quando a gente está nessa situação, a nossa reação com eles já é diferente. A gente fica indignado, a gente chega a se sentir afrontado por uma reação assim tão descabida no momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, tem adolescentes que chegam, gente, a não ter desenvolvido emoções da infância até a adolescência. E o que a gente vê são meninos e meninas sem capacidade de se conectar com a história de outras pessoas, de se imaginar no lugar do outro, e que falam geralmente assim, fulano, mas olha isso que a gente viu tal dia. Ah, mas eu tô falando é de mim, eu tô falando é da minha vida.
Então, assim, são pessoas que não foram instigadas a se colocar no lugar do outro. Aí não consegue desenvolver empatia, tá, gente? Mas é possível sempre trabalhar isso. Basta querer, basta reconhecer. Reconhecer é o primeiro passo. E começar a partir de nós, pais, essa mudança. Outros estão sem conexão com a realidade. É isso que a gente tem visto o tempo todo e a gente está abordando aqui. Então, o que eu vou falar agora para vocês é o que a gente não deve fazer. Não vamos fazer diante desta situação. Nós temos um adolescente desinteressado pelo mundo e queremos que ele se desperte para isso. O que não fazer? Depois eu te conto o que fazer. Primeira coisa é não brigar, não partir para o enfrentamento, sabe? Tipo, terminou a live, você acha que foi ouvir algumas coisas relevantes e esquece dessa parte aqui, vai logo lá falando assim, desligar celular, agora você vai assistir isso aqui, esse link de uma matéria tal e você vai fazer uma redação para mim. Olha, eu quero que você assista sobre tal assunto, que depois nós vamos ter uma conversa para eu ver o que você entendeu. Gente, vocês não vão ganhar nada com isso. Sabe por quê? Porque ele vai fazer por obrigação. Ele não vai fazer por motivação. A gente se conecta positivamente com experiências que a gente leva para a vida quando a gente faz algo motivado. Obrigado, além dele não se conectar, ele pode começar a criar um abismo gigantesco na relação de vocês e se fechar, não permitindo que você acesse o universo dele, o que gosta, o que ele pensa de determinados assuntos, e você vai ver que isso é importante no próximo passo que nós vamos abordar, tá bom? Então, nada de brigar, nada de obrigar eles a fazerem alguma coisa por agora. E não obrigue a ter o conhecimento, demonstre interesse por eles, gente, por favor. A gente precisa muito que vocês tenham interesse pelo que eles gostam de fazer, tá bom? Não despreza, vocês vão ver que o que eles gostam hoje, aquilo que eles estão mais conectados na internet, que eles não largam mão do celular, nós vamos reverter isso a nosso favor e transformar isso em algo que faça com que eles tenham interesse. E aquilo que você hoje acredita que ele dá atenção por algo banal, pode se tornar a nossa chave para o interesse de coisas relevantes, tá bom? E não exponha seu filho, por favor. Por mais que você não concorde com o comportamento dele, não exponha. Isso também vai criar um abismo muito gigantesco entre vocês e elevar um muro, um distanciamento assim, e vai atrapalhar todo o processo. Agora, depois de ouvir tanta coisa que a gente não deve fazer, o que eu faço, Silvia? Eu tô aqui nessa live para saber o que eu faço. Eu quero agradecer o pessoal que tá aqui, interromper um pouquinho para agradecer, muita gente entrou. Quem tá aí, quiser ainda mandar um aviãozinho, vamos chegar na hora aqui fundamental do que fazer, pode compartilhar aí com quem tem adolescente, se você conhece, tá bom? O que eu faço para que ele então tenha um despertamento para as questões sociais, políticas, culturais? Ai, Silvia, queria tanto que meu filho tivesse o mínimo de interesse por essas coisas. Bom, a gente já viu que tem um monte de fator, né? Que isso não é da noite para o dia. Mas tem umas dicas poderosas de alguns elementos que parecem, assim, mágicos, do tanto que podem, assim, realmente fazer eles agirem no sentido que a gente gostaria que eles direcionassem, tá? E nós vamos tentar fazer isso de uma maneira muito leve e muito tranquila, viu, gente? Tanto eu com vocês aqui e vocês com eles também, tá bom? Nós vamos fazer isso em casa de uma maneira muito natural. Vou contar para vocês a experiência que eu tive aqui em casa essa semana. A minha Duda, ela desde novinha foi muito provocada, né? A esse olhar, a abrir o olhar, as emoções e as atitudes para se conectar com o mundo e com o que realmente importa. Então, assim, isso aqui já tá bem desenvolvido em casa, viu, gente? Por isso que eu tô compartilhando com vocês. Eu tive uma caminhada nisso. E aí, o que rola? Duda, esses dias, chegou para mim e falou assim, mãe, primeiro que ela perguntou, né, como é que pode esse povo fazendo
manifestação, né? Com o Covid-19 rolando e tal, isso é perigoso. E eu só falei com ela, falei, meu marido até que falou, filha, é o seguinte, porque tem questões que são inadiáveis, tem coisas que sobrepõem, né, as regras e que realmente superam aquele limiar do que faz sentido, sabe? Às vezes a vida não faz sentido se a gente não se posicionar diante de fatos tão determinantes. E aí, passou, isso foi na segunda. Aí foi no domingo. Na segunda ela vira para mim, mamãe, eu tô olhando aqui, eu me interessei por esse assunto, vou dar uma pesquisada. Ok. E eu envolvida com muitas outras coisas. Na terça ela me mostra, olha mãe, eu fui pesquisar, né, sobre o racismo, sobre a morte do George e tal, lá nos Estados Unidos, e cheguei a um termo que se chama afrofuturismo. Eu achei muito interessante e curioso e resolvi aprofundar. Então eu pesquisei, eu tirei algumas horas da minha tarde, desse jeito, gente, e fui pesquisar. Aí eu fiz um resumo e vou postar na internet, porque, né, mãe, eu acho que é um conteúdo importante nesse momento. Inclusive, ela tem até uma página que ela no Instagram, um perfil @dedicaestudo. Se você for lá, você vai ver essa postagem dela. E ela tem isso como um propósito para impactar a ela mesma, primeiro, para ela se desafiar a fazer as coisas que ela precisa fazer, que é estudar, resumir, e depois ela ainda externa isso como benefício para as pessoas que convivem com ela. Ela posta aquilo nessa rede dela. Então, gente, a Duda foi e fez isso. Não mandei, não perguntei o que ela achava. Ela me procurou e perguntou. Ela buscou em nós uma opinião, um pensamento, um direcionamento. Mas, como falei, a gente começa isso e depois eu tenho certeza que vocês também vão experimentar esse benefício. Vocês vão se surpreender com os filhos de vocês, abordando vocês dessa maneira, com esse completo interesse de querer uma imersão em determinado assunto. E aí, uma questão que eu queria falar com vocês como dica mesmo, para o despertamento, tá, gente? Eu dei uma olhadinha aqui que eu falei, primeira vez que eu tô fazendo live, tá? Quem já levou, vamos voltar? Quem já levou filho num asilo? Alguém aqui tem o hábito, ou já levou alguma vez, filho num asilo, numa creche, ou, por exemplo, numa clínica de dependentes químicos? Tem medo de levar, é difícil. Ai, Silvia, eu não consigo nem ver. Eu imagino fulano então que não vai dar conta. Então, primeiro que a gente subestima muito o que eles dão ou não dão conta, tá? Outra questão é que é uma oportunidade deles conviverem e conhecerem uma realidade diferente. Se você tiver condições de fazer isso, eu te desafio a fazer. Faz uma visita, gente. Primeiro, porque essas pessoas precisam muito, elas estão muito carentes de pessoas ali com elas, tá? Vivem muitas vezes num abandono imenso. E outra, porque nós temos muito a aprender. Cada lugar que você vai são muitas histórias, é um reduto de história, sabe? Para a gente aprender e para a gente se conectar com os nossos filhos. Presta atenção como que a coisa acontece. Suponha que você vai numa clínica hoje. Vamos pegar o exemplo clínica de dependente químico. Aí você vai no mês que vem. Quando você volta lá, o João que estava no mês passado não está mais. O José também não está. Aí você vai saber o que aconteceu. Ele desistiu do tratamento? Ele concluiu com sucesso o tratamento e voltou para a convivência social e familiar? Ele faleceu porque a droga já tinha tomado conta do corpo dele e também já não adiantava mais e ele estava ali como um passo assim de, sabe, a última tentativa? O que aconteceu com essa pessoa? Estando ali, você também pode olhar para as mãos dessas pessoas. Se são dependentes do crack, certamente eles estão com as mãos machucadas, queimadas no cachimbo. São detalhes que dá para a gente trabalhar com as crianças. Elas se machucam e elas sabem que doem. Elas sabem da dor. Elas choram porque dói. Talvez partir daí uma conversa, olha só.
tem muita coisa, gente. E a gente começa a entender o passado, quando foi que essa pessoa chegou nessa situação. Olha só, essa pessoa está retirada da família dela, está tendo que passar um tempo ali sozinho, num lugar que não tem o conforto que a casa oferece. Isso por quê? Porque envolveu com droga. Olha, se os nossos filhos não conhecem essa realidade e conhecem a realidade e conhecem alguém que conta uma história de que o uso da droga é bom, dá uma onda legal, e ele ainda tem o benefício de se sentir aceito no grupo, ele só vai ter a experiência das pessoas que ele confia ali ou conhece do convívio dele, das coisas positivas. E aí? Teremos nós perdido a oportunidade de apresentar a realidade, apesar de dura, de uma maneira muito tranquila dentro de casa. A verdade é essa? Agora, Silvia, eu ainda não estou pronta para esse passo. Eu acho que eu ainda não tenho condições, tenho que me preparar melhor. Ok, vamos para uma outra dica. Eu vou contar para vocês uma coisa muito boa e muito prazerosa de fazer. Que tal aí um balde de pipoca e guaraná na frente da TV e assistir alguns filmes baseados em fatos reais? Tem alguns filmes que contam histórias de vidas tão transformadoras e impressionantes, sabe? Assim, que rendem assunto para mais de metro. Então, assim, eu te convido a buscar por estes filmes. Depois eu vou deixar uma lista de filmes interessantes no meu Instagram para vocês poderem começar por elas. Já fica lá uma dica, algumas dicas, tá bom? Que tem um filme que sempre me acompanha, que é o Mãos Talentosas, amo de paixão, conta uma história real de um neurocirurgião, a mãe cria ele sozinha e aí você assiste o filme para ver a transformação dessa família poderosa e maravilhosa. Uma família, gente, cheia de limitações, repleta de dificuldades e superaram. A história é maravilhosa. Mãos Talentosas, tá bom? É a dica de um filme aí para começar. E aí, Silvia, aí como é que é? Como é que faz? Aí assiste o filme, aí faz uma mesa redonda depois em casa? Não, gente, não precisa não. Você sabe o que é? Porque na hora que ele estiver fazendo o dever de casa, você vai ver que aquilo ali faz total sentido com esse filme, por exemplo. Tá bom? Depois você tem um assunto de alguém que está deprimido e tal, e você volta no filme que tem lá uma abordagem. Então, assim, é muito interessante, sabe? Eu lembro de quando o Duda era ainda muito pequena, e assim a gente faz na vida, tá? Tá lá no sinal, o carro parado, e aí você vê aquela cena que a gente esbarra em toda a esquina, um idoso. Fecha o olho que você vai imaginar, você vai ver. Esse idoso pode ser um homem ou uma mulher, muito simples, empurrando um carrinho de reciclável. Infelizmente, quase como um bicho. Porque essa é a dura realidade de muita gente. E aí, você tem a oportunidade de mostrar para o seu filho, filho, olha que triste. O coração chega a doer mesmo. E conta para ele o que você sente, tá? A gente vai estar desenvolvendo a emoção. Olha só, agora a gente vai para casa. A Juliana tá falando que o Juliano adorou o filme. É maravilhoso, né, Ju? É transformador. E aí, o que acontece? Agora, filho, a gente vai para casa e olha só, a gente está sentado dentro de um carro. Ele é idoso, está empurrando um carrinho, lotado de coisas. Ou ele vai para casa com este peso, ou ele ainda passa num depósito para vender, porque é dali que vem o sustento da família deles. E isso não é indigno não, tá, gente? É muito digno. É bom deixar isso claro, mas é bom que os nossos filhos entendam que aquilo não deveria ser comum. Não deveria. As pessoas deveriam ter possibilidade de viver uma vida mais digna, com mais conforto, chegar na velhice, ter acesso a uma cama confortável, uma geladeira, um ambiente fresco para dormir bem, repousar o corpo. E muitas pessoas não têm. Então, é uma maneira da gente também começar a conectar nossos filhos. Olha lá, aquela senhorinha, ela deve ter a idade da vovó tal. E aí, quando a gente começa a aproximar com a realidade deles, a gente começa a criar conexão. Na hora que você fala isso,
Essa criança imagina a avó deles ali. Gente, e eles sentem a tristeza, eles começam a entender que realmente não deveria ser desse jeito. E é aí que eles começam a se despertar, a despertar pela dor do outro, pela dificuldade que o mundo está passando. Quando uma floresta é queimada, seja por incêndio criminal ou por uma questão natural da seca que chega em muitos países. E aí ele começa a desenvolver interesse por esse assunto, gente. Então, filmes, séries, tá bom? Ai, Silvia, mas nossa, às vezes só o fato de eu chamar ele já desinteressa e fala que o que eu gosto ele não gosta. Beleza, tem uma outra dica. Essa daí eu acho que a gente pega eles direitinho, tá bom? A Duda, ela gosta muito de uma banda, é um grupo musical que tá em alta aí, Now United. É um grupo de 15 adolescentes. Eles têm idade de 16 a 23 anos. Olha, gente, você tem em casa um pré-adolescente ou um adolescente que curte isso daí, já vou te falar, você tá com a faca e o queijo na mão. Ah, Silvia, o meu não gosta disso não. Ele gosta do jogo de videogame tal. Ah, beleza. Tranquilo também, fácil pra gente. O que você vai pegar? Nós vamos pegar o gosto, aquilo que eles gostam. Ah, ele gosta de um músico, porque ele troca instrumento e tal. E nós vamos começar a perguntar. Tá? Na hora que você viu ele ali, tá conversando, viu que ele tá dando atenção para aquele vídeo. Ah, esse grupo aí é de onde, hein? Ah, eles são 15 integrantes, mãe. E gente do mundo inteiro. Ah, então eu não sei, mãe. Eu só curto, eu gosto, eu não sei de onde. Fala, não, procura saber, eles são muito bons. Olha só. A gente já começa a instigar, a provocar, né? Aí eles são muito bons e tal. E aí, olha só, ele vai ter uma infinidade de pessoas para ele pesquisar. Aí você vai perguntar para ele, ah, não, se eu fosse eu procurar saber, ó, que menina bonita, será de onde que ela é? Ela tem traços de oriental, ou ela tem traços de alemã, será que ela é da Alemanha mesmo? Ah, procura, vamos saber? E aí, gente, começa a pesquisar. Na hora que pesquisou de onde que é, como que é, o que você começa a fazer? Ai, nossa, será que lá na Alemanha tá frio agora? Vamos ver como é que tá a temperatura lá. Como é que é a situação política lá? Será como que eles enfrentaram essa crise da saúde que a gente está vivendo aqui agora? Gente, começa a provocar com que eles têm mais interesse. É isso, a gente precisa de estratégia para despertar neles o gosto e a permanência, o foco naquilo ali para onde a gente quer direcionar essa meninada, entendeu? Aí, olha só, você vai trabalhar com o que eles gostam. Se eles estão olhando ali e você vê que é algo de boa referência, certamente essa pessoa se dedicou muito, ela se abdicou de muitas vontades para manter foco para chegar num resultado de sucesso. E aí, gente, é bacana demais, porque a gente vai estar trabalhando com bons exemplos. E assim, que eles já têm empatia, porque não vem comparar com o outro, com o vizinho, com alguém que você conhece, não. Sabe o que é? Comparação é terrível. É a pior coisa que a gente pode fazer é comparar. Quem gosta aqui de ser comparado? Ninguém gosta. Mas bons exemplos é diferente. A gente toma por referência, a gente segue porque se espelha, porque quer um resultado de sucesso semelhante. As meninas do balé. Procura aí uma bailarina jovem que enfrentou, que se desafiou, que superou e que hoje tem uma carreira aí rumo ao sucesso, entendeu? Olha só, tem muita coisa pra gente aprender. Da mesma maneira, ah, Silvia, mas ele joga joguinho, como é que é? Vamos saber quem criou esse game? Como que é a criação de games? Como que isso acontece? Tem profissão para isso? Quanto ganha um profissional desta área? Olha, gente, é uma infinidade de assuntos que a gente pode abordar. O que a gente não pode é perder tempo e ficar aí, ó, botando culpa na internet, culpa. Para de terceirizar. Chama a responsabilidade para si e parte para cima. Esses meninos são muito inteligentes, eles têm muito interesse pela vida, é a gente que não sabe abordar da maneira mais estratégica, né? Então é isso, a gente vai caminhar por onde eles já têm interesse, ali a porta já está aberta, é só entrar com a nossa estratégia, ó, seguir rumo nisso daí.
Será que dá para a gente colocar isso em prática? Você acha que é possível? Eu acho que é difícil, porque agora eu vou te falar sobre os resultados de praticar essas estratégias do despertamento. Mais do que um filho que tem um arcabouço de conhecimento sobre o que está acontecendo no entorno dele, tem outras mudanças que vão para além disso, são muito importantes para o desenvolvimento desta pessoa como um ser humano. Não é isso que a gente quer? Um filho bem-sucedido emocionalmente, profissionalmente. Então, é importante e é urgente trabalhar o pilar da realidade que ele vive e de como ele lida com as emoções e os conflitos desta realidade. Até porque eles fazem parte de uma geração que tem tudo em mãos para transformar o mundo que a gente vive. Então, gente, como eu disse no início, a gente começou muito cedo aqui em casa a provocar e a instigar a Duda ao despertamento pelo mundo à volta dela. E você vai perceber que essas mudanças, elas são assim muito nítidas, muito nítidas. A Duda ainda pequenininha, teve um dia que a gente estava lá em Valadares e a minha mãe falou assim: Silvia, eu tô indo ali na casa da minha amiga, uma pessoa muito próxima, nossa, muito querida, muito batalhadora. Deixa eu levar a Duda comigo. Ela era super amorosa com a Duda. Aí a Duda foi. A Duda devia ter uns 5 para 6 anos. E a Duda foi com minha mãe, passou a tarde lá e voltaram. Na hora que voltou, falou assim: ô mamãe, fiquei tão preocupada com a fulana de tal. Lá na casa dela é tudo de tijolo. E aí eu pensei que a gente tem que fazer alguma coisa para pintar a casa dela, para a casa dela ficar melhor. Olha, gente, quando uma criança tem uma atitude dessa, e ela foi discreta, ela observou, ela ficou na dela, e ela trouxe essa reflexão. Ela falou, gente, se ela pensou assim, é porque ela pensou que ela tem um conforto que ela gostaria que o outro também tivesse. Que aquela pessoa também deveria viver como a gente vive. Isso, gente, é empatia, isso é se colocar no lugar do outro, isso é querer o bem do outro, isso é querer mobilizar pessoas para transformar o ambiente que a gente está inserido. Isso é muito poderoso. E isso numa criança de 5 para 6 anos. Imagina se a gente mantém esse serzinho tão especial nesse caminho, o que ele pode fazer para transformar o meio que a gente vive, não é verdade? Não vou demorar muito, estamos no encerramento e vou abrir para perguntas. Se você tem alguma, já pode ir colocando aqui para a gente, ou algo que você queira colocar para acrescentar. Se tem alguma experiência, alguma situação que passou, tá bom? Alguma dica aí também, a gente está aqui para trocar. É trocando que a gente cresce e aprende junto, viu? Olha, e aí a gente vê que esses meninos começam a melhorar como pessoa, tá? Quando eles começam a se despertar pelo mundo em volta, o que está acontecendo? Eu faço parte disso, isso interfere. Ele começa a entender que ele não vive sozinho, mas ele começa a entender isso de fato, porque ele sabe que ao pé da letra ele não vive sozinho. Mas ele começa a entender que o que acontece lá do outro lado do mundo interfere aqui. E ele começa a entender também que se ele tiver um objetivo e um propósito na vida, ele pode transformar essa realidade de maneira positiva, nem que seja de uma maneira pequena, fazendo uma postagem no Instagram sobre algo que ele conhece, um passo que ele já deu a mais e que ele não tinha dado antes, ou que outras pessoas também ainda não deram. Então isso é muito importante. E quando você tiver passado por isso e perceber a gratidão do seu filho, você vai ver que ele é muito mais grato. Quando ele começa a entender que ele não vive sozinho, que o mundo está cheio de conflitos, que você vive uma situação confortável, ou que você está num problema e precisa ter um jogo de cintura. Ele começa a ser grato pelo que viveu antes do conflito e começa a buscar estratégias para transformar o momento que ele está vivendo. Ele começa a desenvolver uma inteligência emocional. É isso que acontece, é uma revolução. A gente precisa olhar para o entorno. A gente não pode olhar só para o umbigo da gente. Infelizmente, nós temos uma geração egoísta de imperadores, de pessoas que mandam dentro de casa e não têm a menor noção do que estão fazendo, porque não tem freio de mão.
Eu acho muito bacana a forma natural que a Duda se interessa pelos livros e a sua sensibilidade. Lu, é mesmo, a Luciana comentando aqui. A Duda realmente, ela tem um interesse muito grande pela leitura e vem dessa provocação também, tá? Lá em casa, revistinha em quadrinho, livro era mato. Se eu visse dando sopa na casa de alguém, eu já pedia, isso daqui. Isso daí os meninos não lêem mais não, me dá dó. Comprava, investia, fazia troca, tá bom? E assim, é uma dica, tá, gente? É uma outra questão que pode ser trabalhada, a leitura. É provocada também, tá? Nós somos literalmente espelhos, somos espelhos. Então, e tem outras questões, esses assuntos que os seus filhos, por exemplo, mas eles só gostam de jogo? Gente, eu não tenho nada contra essa literatura dos youtubers e tal, não. Mas não é aquela literatura que vai acrescentar tanto em cultura para o seu filho. Mas, se é o caminho do interesse, comece por essas literaturas, tá? Por aqueles, suponha que a banda que ele gosta, o guitarrista tem um livro ou tem revistas, sabe, de instrumentais com os caras que ele é fã, e aí eu aconselho, investe nisso. Vai por esse caminho que você vai despertar a leitura. É bem por aí. A gente se desperta para aquilo que a gente tem interesse. A Juliana compartilhando aqui do Shake Nobre, que o Ju já herdou muitas revistinhas da Duda e que foi maravilhoso no hábito dele. Que bom, Ju, fico feliz. E é isso, gente, a gente tem que fazer essa corrente do bem. Às vezes o Juliano agora já está passando essas revistinhas para outras pessoas. E se é uma criança que tem necessidade de interagir, riscar aquilo ali, permita, tá? Permita, é importante que ele se relacione com os livros. Mas hoje o assunto não é livro, a livro é assunto para mais de metro também. Vamos terminar aqui, gente, porque eu quero que vocês tenham uma oportunidade. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o nosso assunto desse desafio aqui agora, tá? A gente precisa, quando a gente entende, esse menino entende que ele pode transformar, que ele tem um conhecimento que ele quer mostrar para as pessoas, sugere ele a fazer uma página na rede social para ele postar essas coisas. Por quê, Silvia? Porque não vai ser uma distração a mais? Não, vai ser um compromisso a mais. Quanto mais a gente se compromete publicamente com outras pessoas, a probabilidade da gente engajar mais naquele propósito é muito maior. Então, se seu filho tem um canal no YouTube, o Juliano tem, a Duda tem a página dela, o Instagram dela, do Dedica Estudo, que ela posta essas coisas. Então, isso faz com que você busque um propósito maior. Ela não só estuda e guarda para ela estuda e tem um ambiente para compartilhar. Por quê? Porque se ela transformar uma pessoa com aquele conteúdo, ela já fez uma transformação. E isso é relevante e valeu o esforço daquela publicação. Então é nisso que a gente se ampara e principalmente no iniciozinho, nessa questão do compromisso. Firmou o compromisso, a pessoa, ainda mais que é público, a pessoa vai se manter firme ali. E quando a gente começa, gente, a pesquisar, por exemplo, a questão ambiental, eles se tornam mais conscientes do comportamento. Então, você começa a ver a mudança de comportamento também, a seriedade, o comprometimento. Oi, Isaac, boa noite. E aí, gente, olha o que rola. Acontece que perdi, gente, fui dar oi pros outros, tá vendo? Não posso, sou TDAH, tem que manter focada. Por isso que eu tenho dificuldade de ficar lendo comentário, tá? Obrigada, Marciana, pelos parabéns. Vou aproveitar que eu parei e vou focar aqui. Quando eles pensam na questão ambiental, por exemplo, acessam conhecimentos relacionados à questão ambiental, com certeza você vai ver ele demorando menos no banho. Se ele engajou naquilo ali, se ele abraçou aquele conteúdo, você pode ter certeza que alguma coisa vai mudar. Eles praticam isso. Os adolescentes, eles são muito intensos e é muito natural que eles coloquem em prática. Observa essa dica que eu estou dando para vocês. Fiquem atentos a isso. E quando a gente começa a descobrir, gente, o prazer de ter conhecimento, descobrir algo novo, de explorar algo, que aquilo te acrescenta e que você começa a ter até uma notoriedade dentro do grupo, você começa a se associar a outras pessoas que falam aquela mesma linguagem, que se interessa pelos mesmos assuntos.
gente, aí é um caminho sem volta. Aí é bom demais a conta. Por quê? Porque você pega gosto pela coisa, entendeu? Aquela situação lá do início, que é muito chato, ó, não tem interesse, isso, ó, muda, gente, isso muda. E aí o que acontece? Motivação. Porque vai ter prazer, a recompensa é prazerosa, a pessoa está envolvida, ela gosta daquilo. E aí sim, aí não tem jeito não. Aí o menino já envolveu na situação e já está interessado pelo mundo, já está interessado por uma causa. E eu não estou falando de coisas passageiras não, tá? Eu estou falando de ter interesses sólidos, de raiz. Porque é muito normal a gente ver agora todo mundo colocando uma página preta, uma frase, mas que de uma maneira, antes disso, às vezes olhava de um olho torto, com o olho torto para uma pessoa negra, enfim. São N exemplos que a gente poderia citar aqui. Não estou falando de modismo. Em nenhum momento a nossa busca aqui é por um comportamento temporário, mas por um comportamento que busque profundidade e densidade nessa postura, tá? E aí a busca é tão grande que vocês vão surpreender, Luciana, você que falou aí do livro, ó. Pode ser que este adolescente comece a ler. É isso mesmo, pode ser que eles comecem a ler. Tamanho interesse deles por determinado assunto, viu? Então, é isso, gente. Eu queria agradecer quem ficou até aqui comigo até agora. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu vou tentar salvar essa live aqui. Falei com vocês é a primeira vez, não sei se eu vou conseguir. E eu queria abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Vocês acreditam que essas dicas podem ser mesmo colocadas em prática aí na casa de vocês? Acreditam que isso pode mudar? É possível? Acho que é difícil? Me fala o que vocês acharam aí. Porque é uma caminhada, né? Eu queria me prontificar aqui a ajudar vocês, tá bom? Eu estou me prontificando. Às vezes estou vendo que agora nesse momento não tem uma dúvida, algo a perguntar, mas pode ser que na hora, na dinâmica, e você queira compartilhar, ou então só contar, que não seja uma dúvida, mas contar algo que aconteceu e saber como caminhar em determinadas situações. Ô, Silvia, me dá uma ideia, ele gosta disso, e aí? Gente, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Vai ser uma satisfação imensa poder trocar com vocês aí ideias e aprender com vocês também. Então eu deixo para vocês aqui a possibilidade de me enviarem os directs, as mensagens, e para a gente caminhar junto, porque eu estou muito interessada na transformação, tá? E nesse caso a gente vai transformar famílias. Olha só, eu quero ver tudo. Olha só, eu, Cida, quero ver tudo. Isaac falando aqui. Sem dúvida, muitos pontos a crescer, obrigada. Essa forma natural de abordar os temas e envolvê-los na leitura é realmente eficaz. É mesmo, não é, Luciana e Juliana? Muita coisa a crescer e a gente tem que realmente partir pelo ponto de interesse que já existe, porque a gente vai pegar o fio da meada da motivação, tá? Aí é um caminho sem erro. Sabe que o menino é motivado naquilo ali, minha filha? Vai de cabeça. Procure uma maneira de abordar o assunto, algum filme, sabe? Ler, às vezes tem uma revista, às vezes tem um artigo interessante. Às vezes, gente, até a criança, olha só. Teve um dia que a gente estava fazendo uma viagem, a gente estava voltando um voo longo e dos Estados Unidos para cá. E tinha a opção de assistir um documentário sobre o Lego, a fábrica Lego. Gente, maravilhoso! Qual criança não gosta de Lego? Ah, Silvia, mas é um documentário. Tem certeza que a criança que você tem em casa para assistir, porque é maravilhoso. E é a partir daí que a gente começa a quebrar paradigma que o menino só assiste desenho, animação, sabe? Eles são super curiosos e exploradores, principalmente no início, na infância, né? Então, desafio vocês a estarem provocando com novas experiências as crianças, pré-adolescentes e adolescentes que vocês têm em casa. Deixa eu ver aqui como que tá o horário. Olha, faltam só 5 minutos aqui do nosso tempo. Faltam 3, na verdade, que eu entrei 2 minutos antes. Então, eu queria, gente, agradecer
torcer para que vocês coloquem em prática, que haja melhora. Caso esteja colocando em prática aí na casa de vocês, mandem para mim, eu vou ter uma alegria imensa em receber isso, esses depoimentos, e a mesma alegria e satisfação em ajudar vocês, tá? A Juliana da Shake Nobre falando, planejamento diário que você passou para o Juliano, muito eficiente, estou muito otimista com o resultado que virá. Olha, Juliana, eu também acredito muito nisso. O que ela está falando, gente, é sobre um planejamento que eu fiz para o Juliano, porque ele tem 9 anos de idade. A gente está trabalhando aqui, eu estou falando porque ela citou o nome dele, tá? Então, se ela é esposa, eu me senti à vontade para falar. Filhos para a realidade é muito edificante, sim, muito edificante. E a Juliana está falando sobre um planejamento que eu fiz para ele ficar mais engajado, mais concentrado e fazer as atividades dele com mais rapidez, eficiência e seriedade. Beijo, muito obrigada, muito feliz, gratidão e vamos junto, tamo junto. Qualquer coisa manda um direct. Obrigada.